Hoje é o retiro, 26º retiro da milícia de São Miguel Arcanjo, e o tema do nosso retiro desse dia é o valor do sofrimento. Tem alguém que nunca experimentou o sofrimento? Todo mundo conhece o sofrimento? Uns mais, outros menos, mas todos têm sofrimentos. E nós queremos saber o porquê nós sofremos, qual a origem do nosso sofrimento. Nós, quando nascemos, já existiam pessoas no mundo, as pessoas já sofriam, nossos pais já sofreram, nossos avós, mas da onde veio o sofrimento? Nós não sabemos a origem. Não sabemos se nós fôssemos procurar por nossas próprias capacidades. Mas Deus nos revelou a origem do sofrimento. Na Sagrada Escritura, nos diz que o sofrimento foi causado pelo pecado. São Paulo apóstolo diz que o salário do pecado é a morte. E a morte, não só a morte, mas também o sofrimento. Quando Adão e Eva cometeram o seu pecado, entrou então o sofrimento no mundo. Antes, no paraíso, Adão e Eva viviam em perfeita harmonia, em paz, não havia sofrimento. Eles viveram um período, não se sabe quanto tempo, em verdadeira paz, em comunhão com Deus. Mas chegou o momento em que, seduzidos pela serpente, eles cometeram um pecado. E esse pecado trouxe algumas consequências muito graves para eles, além de serem expulsos do paraíso e caírem neste mundo. Então, a teologia nos fala que nós nascemos com dons naturais, que é o que sobrou a nós, a humanidade hoje, após o pecado, mas existiam também em Adão e Eva dons sobrenaturais, ou chamados préternaturais, que são comum entre o ser humano e os anjos. Nós possuímos, Adão e Eva possuíam essa comunhão com os anjos em alguns dons. O primeiro dom dele é que Adão e Eva possuíam a imortalidade. Se eles não pecassem, eles não passariam pela morte física. Então, eles poderiam chegar a um momento em que Deus faria com que eles passassem desse mundo para o céu, para o paraíso, sem passar pela morte. Eles seriam transportados, No entanto, com o pecado veio a morte. Também eles perderam a integridade, segundo dom que eles perderam, que eles possuíam em comunhão com os anjos. A integridade, o que é? É a pessoa possuir a verdadeira ordem do seu corpo, do seu organismo. Ela tem o conhecimento da verdade na sua inteligência, a vontade obedece à inteligência, obedece à verdade, e os sentimentos, os instintos não se revoltam contra a pessoa. Então ela conhece a coisa certa, ela nunca vai ser intemperante, ela nunca vai dar vazão às suas emoções, ela vai andar de uma forma íntegra, de tal modo que tenha paz no coração, não tem aquele conflito interior que São Paulo chama de a guerra entre a carne e o espírito. Eu quero fazer o bem, mas eu acabo fazendo o mal que não quero. Adão e Eva não tinham esse conflito, eles conheciam o bem, a verdade, e eles praticavam o bem, a verdade, sem nenhuma violência interior. Era uma paz, uma harmonia muito grande. E com o pecado houve uma desordem, então a pessoa já não conseguia mais compreender bem a verdade. Eles perderam, então, o outro dom que eles perderam foi a ciência infusa. Eles já não tinham mais aquela ciência perfeita, como aquela pessoa que vê, que enxerga com nitidez as coisas. Adão e Eva viam dessa forma. Eles olhavam com uma profundidade muito grande para a criação. A partir do pecado foi como uma pessoa que precisa usar óculos, Quando você está sem o óculos, a tua visão fica embaçada. Então a inteligência caiu de nível, Nós ficamos mais burros, modo de dizer. Mas nós não perdemos totalmente a nossa capacidade intelectual, a capacidade de conhecer. Houve uma enfermidade na nossa alma, no nosso espírito, na nossa inteligência. Os protestantes, Lutero, achavam que a queda do ser humano foi tão grave que não tinha como se recuperar. No entanto, nós católicos acreditamos que a graça consegue fazer com que a pessoa recupere essa natureza machucada. Tanto que por isso existem os santos da igreja, porque eles conseguiram purificar a alma nos estágios de purificação, que são os 3 estágios da santidade, que é a purificação da alma do pecado, a iluminação do Espírito Santo e a união com Deus, que é a terceira etapa da ascese mística cristã. E com essa perda da nossa integridade de nossa alma, com o pecado de Adão e Eva, vieram todas as desordens, sofrimentos físicos, porque eles caíram nesse mundo, foram expulsos do paraíso, e nesse mundo tem muitas contrariedades,
e também sofreram com problemas emocionais. Aí começa todo aquele sofrimento psicológico, emocional, espiritual, que nós passamos também todos os dias, né? E houve também, eles perderam o terceiro dom, a impassibilidade. O que seria impassibilidade? É essa capacidade de sofrer. Eles não tinham sofrimento lá. Aqui, eles são afetados pelo mundo e pelas outras pessoas, pelo mundo em que vivem, e sofrem, né? Tem sofrimento, tem dores. Isso não existia antes. E o quarto dom que eu falei foi a ciência infusa. Eles perderam a ciência divina, a capacidade de ver o mundo com os olhos de Deus, como Deus vê as coisas. Adão e Eva conheciam a verdade, as coisas como elas são. E com o pecado eles perderam isso também. E um quinto dom que aparece na Sagrada Escritura, que Adão dominava a criação, ele era o senhor da criação. Então as criaturas obedeciam a Adão. Com a perda do pecado, perdeu a graça, Deus se retirou da alma de Adão e Eva. Com essa perda da comunhão com Deus, também os animais já não obedecem ao ser humano. Tanto que hoje a gente vê pessoas sendo devoradas por cobras, né, por serpentes, sendo picados por jacarés, por crocodilos, tubarões, pessoas que são devoradas, né, por animais, coisa que não existia antes. Antes a natureza obedecia a Adão e Eva, né? Não tinha esse conflito de interesses, né, em que a criação se revoltasse contra o ser humano. Então, esses são os dons que Adão e Eva perderam, que eram comunhão com os anjos: a imortalidade, a integridade, a impassibilidade, a incapacidade de sofrer, o dom da ciência infusa, que recebia de Deus a ciência, e o domínio sobre a criação, sobre os animais. E o que deveria ser, então, o sofrimento? Santo Tomás de Aquino vai definir o sofrimento não como uma substância. O sofrimento seria o que? Um mal na alma, justamente em origem do pecado original, mas é um mal que não é uma coisa, é uma ausência. Assim como a noite é a ausência da luz, o mal na nossa alma, o sofrimento, é a ausência de um bem. Está faltando algo na nossa alma. Está faltando a paz, está faltando a harmonia, está faltando a integridade espiritual do ser humano. Tudo isso gera sofrimentos, né? Então, o sofrimento para Tomás de Aquino é a ausência de um bem. Algo está faltando. Se você está triste, é porque você perdeu alguma coisa. Se você está com medo, é porque você tem medo de perder alguma coisa, de um bem. Então, cada coisa tem uma ausência, está faltando alguma coisa na tua vida. Se você está triste, tem que refletir: o que eu perdi? Por que eu estou triste? Se eu estou com medo, eu estou com medo de perder o quê? Se eu estou ansioso, por que eu estou ansioso? Tudo é a falta de algum bem, né, que a gente tenha, ou o risco de perder esse bem. E tem a ver com apego às coisas, né? Se você sofre, quanto mais apegado às coisas, mais sofrimento você tem. Por isso que a gente sofre mais com a morte de um pai, de uma mãe, de um conhecido, do que com um estranho. Porque a gente tem uma relação, tem um apego, tem um amor. Se a gente não tem tanto apego, tem menos sofrimento. E Santa Catarina de Sena vai dizer que esses sofrimentos que Adão e Eva receberam ao ser expulsos do paraíso, Deus falou para ela, Deus Pai, no diálogo, que não foi uma punição. Deus não está punindo o ser humano com o sofrimento, mas antes, eles são correções a filhos que ofendem ao Pai. Então nós decaímos e Deus está nos reeducando para nós voltarmos para Ele. Então o sofrimento é um meio de retornar para Deus, de conversão, de união novamente com Deus. Então Deus deseja essa satisfação do nosso pecado através do amor. Só o amor consegue reparar o pecado. No entanto, o amor e a dor andam juntas. É um mistério. Esse tema que nós estamos refletindo hoje é o centro, talvez, da existência humana. Porque o sofrimento é algo que revolta muitas pessoas com Deus. A pessoa, tanto que existe aqueles gnósticos, né, que não aceitam que Deus possa ser mal, né? Que Deus pode existir, a maldade no mundo, como Deus de origem. Aí eles inventaram um outro Deus mau. São um Deus bom e um Deus mau. Eles se revoltam contra Deus. Foi o que aconteceu, né, no paraíso. Adão e Eva se revoltaram contra Deus, deram as costas. E ao centro, então, da nossa fé, está presente esse mistério da dor e do amor. Tanto que nós, se olharmos para o Cristo na cruz, nós vemos o amor perfeito, infinito, e nós vemos ali a dor perfeita e infinita. É o sacrifício perfeito de Deus. Então, a meditação desse tema de hoje é o centro, assim, da nossa vida,
porque envolve não só o que se passa em nossa alma, mas no mundo e com Deus, a nossa relação com Deus. E a nossa forma de sofrer, como a gente meditou, ele tanto pode ser uma dor no corpo, como pode ser uma dor na alma. Como nós temos os contatos com o mundo através dos nossos sentidos, do nosso corpo, é o nosso meio de se conectar com o mundo, é através dos nossos sentidos. Então nós podemos sofrer sofrimentos que são corporais, que têm origem no nosso corpo. Mas nós temos também sofrimentos que vêm da nossa alma. E um interfere no outro. Quando nós sofremos no corpo, uma dor de dente, por exemplo, quem sofre não é só o teu dente. Quem sofre sou eu, é minha alma. Eu sofro com a dor do meu corpo. Da mesma forma, quando eu estou muito triste, algo está me perturbando na minha alma, quem sofre também é meu corpo. Tanto que a minha fisionomia, a minha saúde deteriora, pode causar doenças no corpo. Então, é uma ligação de corpo e alma muito grande. Nós somos uma unidade, de corpo e alma. E o sofrimento que parte de um atinge o outro. No fundo, sou eu que sofro, Eu sou a pessoa que sofre. Então, os 5 sentidos, que são o nosso contato com o mundo, a nossa visão, ela foi feita para ver a luz, para captar a luz, mas ela também sofre. Quando ela é agredida por uma luz muito forte, ela pode cegar, pode doer as vistas, e quem sofre sou eu. Eu sofro quando vejo uma luz muito forte, se eu olhar para o sol diretamente, eu sou queimado, posso ficar cego. Então, o que seria a cegueira? Segundo Tomás de Aquino, a cegueira é a falta de um bem, é a falta do bom funcionamento da vista. Então, o sofrimento vem do mau funcionamento do nosso órgão, que seria a visão. E assim a nossa alma sofre também, porque nós somos feitos, a nossa alma foi feita para ver coisas bonitas. Deus é belo, Deus é perfeitamente belo. Por isso que quando a nossa alma contempla alguma coisa muito feia, ela nos causa repugnância, causa desordem, mal-estar. Então, nós sofremos, a nossa alma sofre de acordo com aquilo que nós vemos muitas vezes. Se você vê uma coisa muito feia, isso vai interferir na tua alma, no teu espírito, nas tuas emoções. Também o nosso olfato, o nosso nariz, foi feito para cheirar coisas boas, perfumes. Tanto que quando Nossa Senhora aparece, ela deixa a marca dela, perfume. Os santos, Padre Pio, ele deixa a marca do perfume de rosas. Então Deus, o céu é cheiroso, tem um cheiro bom. E quando nós sentimos cheiros ruins, também nós sentimos repugnâncias. A nossa alma sofre com coisas fedorentas, mal cheirosas, Então, os nossos sentidos interferem no nosso estado emocional, nossa alma. Também o paladar foi feito para degustar coisas saborosas, Ontem nós comemos muitas coisas boas, na festa junina. E, no entanto, quando nós comemos uma coisa muito amarga, azeda, ou muito sal, muito açúcar, muita pimenta, nós sentimos dor, causa mal-estar. Tem pessoas que chegam a vomitar, com o mal-estar que dá certos alimentos, certos sabores. Então, o nosso paladar sempre precisa ter uma regra, Por isso que Adão e Eva eles tinham uma regra, eles tinham uma integridade. E nós, como nós podemos sofrer influências do ambiente, então nós podemos sofrer nos 5 sentidos também. A audição, nosso ouvido, também foi feito para ouvir coisas harmoniosas, coisas bonitas, e traz paz para a alma. Agora, quando nós escutamos uma coisa muito barulhenta, o grito, aquela música estridente, ou uns animais que cantam muito alto, tipo os gansos da Júlia, os latidos do boi, são coisas que nos causam uma dor, um incômodo, Então, o nosso ouvido também faz com que a gente sofra um pouco. O tato, o último e o 5º sentido, nós sofremos, que eu incluí não só a parte do toque da mão, mas eu incluí todo o nosso corpo, na verdade, tudo que nós sentimos, O inverno, o frio nos causa sofrimento, o calor, o excesso de calor nos causa sofrimento, a nossa pele quando é machucada, os cortes, pancadas, esmagadas, ossos quebrados, são vários modos a gente sofrer em nosso corpo e que refletem em nossa alma. Também dores de cabeça, dor de estômago, cólica nos rins, cólicas no útero das mulheres, cólicas do intestino, depois de comer demais, também dá diarreia, Todas essas coisas são sofrimentos que acontecem no corpo, tumores, todo tipo de doença. Quem sofre é a nossa alma, somos nós que sofremos, E tudo isso tem consequência, então, segundo a Bíblia, numa desordem original, que foi o pecado original.
E agora eu quero ver com vocês aqui, um dia o Padre Paulo falou que existe nos animais uma lei natural que faz com que eles busquem o prazer e evitem o sofrimento, o que causa dor. Então, se você vê uma coisa que te dá dor, você vai evitar. E nós também somos assim, em certo sentido, porque nós não fomos feitos para a dor, para o sofrimento. No entanto, nós temos que conviver com ela. Todos sofrem. Né? E também nas emoções, eu vou ver com vocês 4 emoções que causam também sofrimento, que são aquelas... Está faltando alguma coisa na nossa alma, nosso organismo está precisando de alguma coisa que está faltando, é um mal, né, que causa sofrimento. A primeira emoção que causa sofrimento é a tristeza. Então, a tristeza, ela é caracterizada, segundo a teologia, quando você perde um bem, você fica triste. Por exemplo, a vida de um ente querido. É um bem que você tinha um contato, a pessoa morreu, você ficou triste. Você pode ficar triste quando você perde a saúde, quando vem a fraqueza, o cansaço. Você tinha uma saúde que era um bem, você perdeu, vem a tristeza. Você pode ficar triste quando você perde dinheiro. Você tinha condições financeiras, você perdeu, te causa tristeza. Era um bem que você tinha. Então, a tristeza é caracterizada pela perda de um bem. Talvez um relacionamento, a pessoa tinha um namorado que era apaixonado, de repente o rapazinho deu no pé, né? Largou, foi embora. Nós vimos um caso muito grave agora, né, de um suicídio, né? De um casal que se matou, justamente por causa desses relacionamentos, né? Provavelmente alguém queria largar e ele ficou com medo de perder esse bem, que era a esposa, e acabou tirando a vida da esposa e se matando, né? Então, por causa da tristeza e o medo de perder aquele bem, ele acabou cometendo um grave crime, né? Então, a tristeza é caracterizada pela perda. Sempre você está perdendo ou tem um risco de se perder, né? Também um casamento, né, que acabei de falar. Então, tanto pode ser uma coisa do passado, que pode causar tristeza, como do futuro. Você começa a recordar coisas que se perdeu no passado, né? Você tinha tal coisa, você não tem mais, você começa a relembrar, a tristeza invade tua alma. Assim como você pode ficar triste imaginando o futuro. Eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Aí você começa a pensar, e eu não consigo evitar. Não tem nenhuma pessoa que ficou viva para sempre. Nem Jesus ficou vivo, e Nossa Senhora, imagina eu, né? Então, é um mal que não pode ser evitado, a morte. E isso pode, se a pessoa se fixar nesse pensamento, nesse medo, vai causar tristeza também para ela. Entretanto, se a pessoa tem fé, a pessoa consegue dar sentido, né, a todo esse sofrimento, e essa dor se transforma em esperança. Então, os efeitos que pode causar na nossa alma, a tristeza é o abatimento. A pessoa fica sem energia, fica fraca, fica sem vontade, fica acabrunhada e fica ansiosa. Ansiedade, tristeza e ansiedade. Mas também nós podemos ficar tristes quando a gente sente compaixão pelo sofrimento de alguém. Se você vê alguém sofrendo, você sente compaixão e sofre junto. Você fica triste junto. Ou você pode ficar triste pelo sucesso do outro, pela inveja. Pessoas ficam tristes porque vê alguém ir bem na vida. Porque o teu vizinho, o teu irmão, alguém da família está tendo sucesso na vida, a pessoa fica com inveja e fica triste. E a inveja, geralmente, quando essa pessoa tem uma desgraça na vida dela, a pessoa sente alegria, né? Esse é o mal da inveja, é um dos piores graves pecados que existem, né? Tanto que foi a inveja que levou Lúcifer a cair do céu e levou também Caim a matar Abel. E vários outros pecados graves da Sagrada Escritura têm a raiz da inveja. E ela também traz essa tristeza, né, pelos dons que Deus dá a outra pessoa. Os efeitos, então, em nossa alma. A tristeza nos causa dificuldade para aprender, na hora de estudar, dá esse desânimo, essa falta de energia, fraqueza de vontade e afeta o nosso corpo. Quais são as doenças, então, que a tristeza pode causar em nosso corpo? Se a pessoa é uma pessoa triste, cronicamente, ela pode causar problemas nos pulmões, na pele, no intestino grosso e no nariz. São os órgãos que são afetados pela emoção tristeza. Se a pessoa tem uma tristeza crônica, pode ter problemas nesses órgãos do corpo. E agora o tédio, segunda emoção,
O tédio, que tem a ver com a tristeza também, o tédio é uma tristeza mais sofrida ainda, mais penosa. É a pessoa que não tem mais o sentido de vida, aquele vazio existencial, e a pessoa não tem vontade de fazer nada. Ela tem um certo torpor mental, não pensa em nada, não tem vontade de fazer nada, não tem projeto de vida. Então ela meio que renuncia à sua própria vida e deixa, como diz aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? É a pessoa que deixa o outro decidir por ela os seus caminhos, porque ela não tem objetivo de vida, não tem projeto, não tem nada. Então ela fica meio que à mercê das ondas do tempo. Então o que ela vai fazer, como ela é entediada, triste, ela vai buscar algumas consolações, ou na comida, no prazer que a comida dá, para sentir um pouquinho da alegria na vida, ou no sexo, vai partir para a parte sexual, ou drogas, né? Que busca um certo prazer, um certo conforto, né, momentâneo ali. Por ela estar entediada, ela não consegue sair daquele sentimento, então ela busca uma espécie de compensação, né? E o tédio é aqui os psicólogos falam que pode levar até a automutilação, o suicídio, né? O desespero, esse torpor mental, um rancor e uma malícia. E os remédios que eles dão para a pessoa sair desse estado de tédio, de tristeza, seria você praticar exercícios físicos, né? Até a ciência fala que se você praticar exercício físico, o teu cérebro vai largar alguns hormônios, né, da alegria, que eu não recordo bem o nome, qual que é o hormônio, mas que dá um certo bem-estar, né, um certo prazer. E também, ouvir boa música, a gente viu que os sentidos interferem na nossa alma, então ouvir boa música traz harmonia para a nossa alma, para o nosso coração, então ajuda a superar. Também sentir bons cheiros, bons aromas. Praticar o jejum prolongado, mais de 10 horas, ajuda também a você superar esse tédio. Rezar, claro, procurar fazer projetos de vida a curto e a longo prazo, para você ter um ideal, para ter um objetivo por que viver, né? Para não ficar no vazio. E procurar meditar, olhar do lado, ver que as pessoas também sofrem, não é só você, no sofrimento das outras pessoas e também na tua finitude, na tua vida, que um dia vai acabar. São algumas dicas, né, que eles dão para você superar o tédio. Agora, a terceira emoção, a raiva. O que caracteriza então a raiva? A raiva é caracterizada quando alguma coisa contraria alguma coisa que se ama. Por exemplo, uma mãe que tem um filho cheio de problemas, tem um filho drogado, na cadeia, assassino, ela fala do filho dela para muitas pessoas sobre os problemas dela. Mas se alguém fala mal do filho dela, ela fica com raiva. Ela se sente desrespeitada. Então a raiva vem de alguém que contraria aquilo que ela ama, que é o filho dela. E ela se sente desrespeitada e isso gera raiva. E assim também, se alguém falar mal da nossa igreja, que nós amamos, vem alguém falar mal do Papa, falar mal dos padres, é uma coisa que nós amamos e nós respeitamos, nós sentimos desrespeitados. E o desrespeito gera raiva. A pessoa reage com raiva, né? Então essa raiva também surge de um sentimento de inferioridade. Quando um chefe, por exemplo, vem e se impõe e te humilha, também gera raiva naquela pessoa que é humilhada, a falta de respeito, né? A raiva, então, ela pode ter origem em várias causas, né? Num projeto de vida que não deu certo, a pessoa tinha um ideal, não conseguiu, fica com raiva. Na vaidade, né? A pessoa vaidosa, ela se acha a pessoa mais inteligente do mundo e alguém vai lá e chama ela de burro, ela fica com raiva. Ela se acha a pessoa mais bonita do mundo, alguém chama ela de feio, raiva também. Então ela se sente desrespeito. Na verdade, no fundo, é um desrespeito, né? Que é a origem da raiva. Também, sofrimentos físicos, a pessoa pode sofrer, ficar com raiva, de dor, né? Muito sofrimento. Ou emocional também gera essa raiva. O sentimento de ser injustiçado também gera raiva. Essa é uma das causas que mais, para mim, pelo menos eu percebo, a injustiça me revolta muito. A gente sente uma certa raiva por ver uma pessoa sendo injustiçada, uma pessoa inocente passando por um criminoso, né? Ou sendo caluniada, né? E também quando a pessoa fica remoendo coisas ruins do passado, fica com raiva também. Coisas que aconteceram, né? Não só gera tristeza, mas pode gerar raiva também. Então, os efeitos da raiva na nossa alma
é que a pessoa perde aquela integridade, né? Ela meio que despersonaliza ela. Ela cria um problema de identidade, na verdade, dissociação, né? Forma também um embotamento mental, fica meio confusa, e na feição dela fica carrancuda. A gente percebe no rosto quando a pessoa está com raiva, né? Então, são algumas características de quem está com raiva, né? E eles dizem que toda emoção desgovernada, no fundo, tem uma raiz de soberba. Todo sentimento desordenado é um sintoma de soberba, que é um amor desordenado por si mesmo. A pessoa foi ofendida porque ela tem uma vaidade muito grande, uma soberba, né? Então, no fundo, é a soberba da pessoa que está sendo ofendida. A pessoa se acha, não aceita, né, que tem os seus limites, seus defeitos. E a raiva, então, no corpo vai causar algumas doenças também. A raiva, se você alimentar ela por muito tempo, ela vai causar problemas do fígado, na vesícula biliar, nas articulações do corpo e nos olhos. São alguns órgãos, então, que são atingidos pela raiva. E agora a última emoção que a gente vai ver é sobre o medo. O medo se caracteriza pela perda ou o risco de perder um bem. Que a gente comentou no começo, né? A pessoa tem o medo de perder a vida, de morrer, fica com medo. Ou medo de que alguém da família morra, um pai, uma mãe, também gera medo. É um bem que a pessoa pode perder, provavelmente vai perder, e é que ela não tem poder algum para reagir, né, para evitar que isso aconteça. É uma impotência da pessoa diante de um mal futuro. Então a pessoa fica com medo. Por exemplo, hoje, né, muitas pessoas estão ansiosas por causa do retiro, vão precisar falar, né, eu também. Então gera um medo, uma tensão. Por que a gente fica com medo, então, de vir aqui e falar para vocês sobre um tema como esse? Medo de perder o quê? A gente pode pensar. Será que eu tenho medo de ser humilhado, de passar por ignorante, por despreparado? Será que é a minha autoimagem que vai queimar se eu vim aqui e não fazer uma boa palestra? Por que eu estou com medo? A gente, quando fica com medo, tem que começar a avaliar: será que eu faço com que desprendimento? É a minha imagem que eu estou levando, a imagem de Cristo? Eu confio em Deus ou eu confio em mim mesmo, nas minhas capacidades? Então, quando a gente fica com medo, muito tenso, eu sou assim também. Demorei muito para perder a timidez, a vergonha, o medo, mas aos poucos a gente vai se libertando, desses sentimentos, dessa tensão, Mas sempre fica um pouquinho, de tensão, porque a gente, na verdade, tem medo de se expor, de não realizar bem feito as suas tarefas. Então as pessoas ficam com medo por quê? Medo de perder a saúde, de sofrer por causa de doenças, de perder o bom nome, que nem eu estava falando agora, ou ser humilhado, ser excluído de um grupo, medo de ser ridicularizado, medo de perder a segurança, sofrer violência, de perder dinheiro, de perder o emprego, de passar fome. Pessoas que têm medo do futuro: como é que eu vou viver se eu perder o emprego? Tenho família para sustentar. A pessoa fica com medo. A pessoa tem medo de perder, por exemplo, chegar no final da vida, idoso, quem vai cuidar de mim? Aonde eu vou morar? Pessoas ficam com medo do futuro e não confiam na palavra de Deus. Quando Jesus fala que a gente deve confiar como nos lírios do campo, que Deus reveste os lírios do campo, Deus alimenta as aves do céu, e Ele falou que é para a gente confiar e não se preocupar com o dia de amanhã, o que vai ser de mim amanhã. Se a gente confiasse em Deus, muitos medos desses desapareceriam. Não ficaria tão preocupado com o futuro. E medos é um movimento, então, de autopreservação. Você está tentando proteger alguma coisa. Por exemplo, se vem uma serpente, uma cascavel para o teu lado, você vai correr. E é necessário que você tenha medo. Pelo menos, nesse mundo, o medo e o sofrimento, eles servem de alerta. Nós precisamos de medo. Sem medo, você corre o risco de atravessar uma rodovia movimentada e ser atropelado. A pessoa que não tem medo nenhum se torna um psicopata.
né? Ela não zela pela própria vida porque ela não tem noção da gravidade das coisas. Então o medo foi criado por Deus também para que nós pudéssemos preservar um bem que é a nossa vida. No entanto, como eles falam assim, o medo é ruim quando é desordenado, assim como a ira é ruim quando é desordenado. Jesus sentiu ira, né? Só que Jesus sentiu a ira quando expulsou os vendilhões do templo, mas a ira dele era uma ira santa, porque ele estava zelando pelas coisas de Deus. Então a ira não é má se ela for bem ordenada, pela honra e glória de Deus. E assim também o medo, ele tem a função dele. Todas as emoções existem em nós e têm uma função. Foi Deus quem criou a nossa alma, né? Só que nós temos que ordenar, para sofrer pela coisa certa, no caso, né? Seria a orientação correta. Então nós podemos sofrer de outras formas também no nosso corpo, tanto com insônia, pessoa que não consegue dormir, fica cansada, pessoas que dormem demais ficam cansadas, pessoa que sente sede, sente fome, pessoas que sofrem com os impulsos sexuais desordenados, também causa sofrimento para a alma. Então são várias formas de sofrimento que a gente tem. Cada um de vocês pode fazer uma lista de sofrimentos que vocês passam, e todos eles têm a origem ou no corpo ou na alma, e um interfere no outro. Aqui também, agora, depois de falar nessas 4 emoções, eu encontrei também algumas outras emoções que causam problemas no corpo, em órgãos. Por exemplo, a preocupação. Pessoa que é muito preocupada, ela pode causar problemas no estômago, no pâncreas, na boca e nos músculos. Pessoa que é muito ansiosa pode ter problemas cardíacos, nas artérias e vasos, né? Na língua e no intestino delgado. Pessoas que não sabem perdoar, pessoas que guardam essa mágoa contra alguma pessoa, né? Que leva aquele sentimento ruim por muito tempo, pode causar todo esse tipo de doenças, né? Sofrimentos. Então essa primeira palestra minha era sobre essa base mais do que seria o sofrimento, a origem dele, nosso corpo, nossa alma, as emoções. E nós temos a certeza que todos sofrem. É universal o sofrimento. Tanto que Jesus e Nossa Senhora, que apesar de imaculados e santos, por estarem nesse mundo, eles sofreram. Nossa Senhora sofreu bastante também, e Jesus também. Apesar de eles não possuírem essa desordem na alma, eles eram íntegros, eles não cometeram pecado. No entanto, eles estão nesse mundo, eles decidiram viver a nossa vida. Por isso, as pessoas feridas e machucadas se ferem umas às outras. Por isso que Deus dá tanta importância ao perdão. Porque não somos Jesus nem Nossa Senhora. Nós somos desordenados, nós somos pecadores. O pecado original feriu a nossa alma. Por isso que Deus insiste tanto em perdão, misericórdia. Se você não perdoar o seu irmão, você também não recebe o perdão. Por isso que a nossa convivência, nós nos ferimos uns aos outros, e foi esse mal que está generalizado na humanidade que feriu Nossa Senhora e Jesus. Então nós somos pessoas suscetíveis de ser feridos e de ferir as outras pessoas. Por isso que a gente diz o perdão, né? Que é o fundamento para manter o laço da unidade entre nós, né? Então na próxima palestra eu vou continuar falando do sofrimento na Sagrada Escritura, como a Palavra de Deus nos ensina a viver o sofrimento, e depois, uma última, a vida dos santos, como os santos viveram sofrimentos na igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.